E nome de meia argentino ganha força no Flamengo e o clube já abre negociações com o clube do jogador. Além disso, tem Dudu, que tá saindo do Cruzeiro e tá sendo muito falado no Flamengo. A diretoria se pronunciou sobre isso. Será que o Flamengo tá querendo trazer o Dudu? Além disso, tem o Ancelotti fazendo a CBF passar vergonha de novo e Jorge Jesus volta a ser o favorito para assumir a seleção brasileira. Tem também os jogos da terça da Copa do Brasil que fazem a gente reforçar que o Flamengo precisa entrar muito ligado no jogo contra o Botafogo da Paraíba e muitas outras notícias do Mengão. Mas antes eu quero saber de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma outra notificação de novos vídeos. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que treina hoje à tarde, último treino antes da partida lá no Maranhão contra o Botafogo da Paraíba. Treina hoje à tarde e viaja hoje à noite lá para São Luís. Flamengo que não deve ter alguns jogadores, inclusive alguns estão ainda sendo cotados para nem viajar. Um deles é o Arrascaeta, Alexandro também tem boas chances de nem viajar, mas inclusive a empresa que o Botafogo da Paraíba vendeu os direitos do jogo, né? Não os direitos, mas vendeu o mando do jogo para ele acontecer lá no Maranhão, ainda está esperando a lista do Flamengo sobre quem vai para ele organizar as questões lá do hotel. Então, ainda não foi divulgada nem a lista dos relacionados para a partida. E a tendência é que o Flamengo, mesmo que leve alguns titulares, eles não joguem. O Flamengo deve jogar com o time praticamente todo alternativo. Muita gente ganhando chance aí. A gente já falou do Matheus Cunha, goleiro, que deve jogar como titular. Isso já dito pelo Felipe Luiz. Outro que esse sim, por enquanto é no âmbito da especulação, disse que o Matheus Gonçalves também deve ganhar uma chance entre os titulares, mas o fato é que o Flamengo vai jogar com um time bem mexido, bem alternativo, e aí a tendência é o Flamengo descansar todos os titulares, e aí, como eu estava falando ontem, o Flamengo precisa entrar muito focado no jogo para conseguir um bom resultado e não precisar que os titulares entrem e se desgastem, porque o Flamengo está fazendo de tudo para manter os titulares 100% para o jogo contra o Cruzeiro no fim de semana, no domingo, e depois contra o Central Córdoba, 2 jogos fora de casa, 2 jogos importantíssimos. Cruzeiro primeiro para o Flamengo manter a liderança do Brasileirão e depois o Central Córdoba, porque é um jogo vital para o Flamengo na Libertadores. Porque o Flamengo perdeu do Central Córdoba, que precisa buscar a vitória fora de casa na partida dessa semana, desse meio de semana. Então, vamos continuar acompanhando aí e torcer para o Flamengo vencer bem e não precisar dos titulares no jogo contra o Botafogo da Paraíba. E aí, eu tô gravando aqui na quarta de manhãzinha. Essa terça-feira de Copa do Brasil ligou o sinal de alerta para os times grandes, porque todos os jogos foram apertados. Não teve um jogo com diferença de mais de um gol. E alguns, inclusive, com polêmica. Flamengo, então, mais uma vez, os jogos de ontem reforçaram que o Flamengo precisa entrar focado, entrar sério e partir para cima do Botafogo da Paraíba para fazer o resultado logo e rápido e não depender da entrada dos titulares. Vamos os exemplos aqui dos jogos de ontem. Fluminense 1-0 só na Aparecidense. Um jogo que não dá para dizer aquela coisa que foi muito disputado, porque o Fluminense dominou a posse de bola, pelo menos, mas só conseguiu fazer um gol. Atlético Mineiro e Maringá 2-2 e com um roubo absurdo de um pênalti que não foi dado para o Atlético Mineiro e puxar a camisa de forma vergonhosa. Depois
O Maringá fez até uma postagem na internet dizendo, agradecendo uma fornecedora de material esportivo, porque a camisa estica de uma forma, é um puxão tão forte, tão assintoso, que não foi dado o pênalti e o Maringá ainda fez piada do assunto, mas foi vergonhoso o roubo que o Atlético Mineiro teria perdido do Maringá. Inter, 1-0 no Maracanã. O nome do time é o Maracanã. Eu cheguei a ver uma partezinha final desse jogo aí. O Inter só foi fazer o gol. Inter, a gente tem que reconhecer, estava pressionando muito, tá? Em cima o tempo todo, perdendo muito gol. Teve acho que 2 gols anulados, inclusive. O terceiro gol ficou sob análise ainda, mas acabaram dando o gol. Mas só venceu com gol assim, em mais de 50 do segundo tempo, porque o jogo parava com VAR toda hora, teve quase 20 minutos de acréscimo. Foi naquela coisa bem no sufoco, mas venceu de 1-0 do Maracanã. Tem outro jogo aqui, Retrô, 1-1 com Fortaleza. Então, todos os times considerados menores nas partidas estão dando muito trabalho. E aí é mais um motivo para o Flamengo entrar muito ligado nessa partida contra o Botafogo da Paraíba lá no Maranhão, nessa quinta-feira. E aí, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar de uma estatística assustadora do Flamengo, mas assustadora do lado positivo. O Flamengo no Brasileirão tem saldo de 13 gols até o momento, com 15 gols marcados, 2 gols sofridos e 13 de saldo. É um número absurdo, é disparado o melhor do Brasileirão. Tem uma outra estatística aqui, e essa vai para os caras que tem essa palhaçada aí, essa babaquice de falar de Varmengo. Uma estatística da quantidade de pênaltis que os clubes já sofreram, já tiveram marcados a seu favor no ano de 2025 em todos os torneios, tá? E o Flamengo nem aparece nesse ranking aqui de 6 primeiros times, porque tem 3 empatados aqui em quarto lugar. Nem entra nesse ranking. O primeiro é o Inter, disparado com 10 pênaltis marcados, Mirassol e Fortaleza com 7, Cruzeiro, Galo e Palmeiras com 6. Flamengo nem entra nesse ranking. E aí ainda tem gente com cara de querer falar de Varmengo ainda, assim, não tem nem muito mais o que falar, é só olhar. Só olhar os números que vocês vão ver quem é o clube que é ajudado pelo VAR aí, que tá sempre lá em cima, nessas estatísticas. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de seleção brasileira, porque o Ancelotti tá fazendo a CBF passar vergonha. Segunda vez no intervalo aí de menos de 6 meses, é confirmado por todos os veículos da imprensa que a CBF acertou com o Ancelotti, e isso aí, todo mundo fala, mas a CBF não falou oficialmente. Você acha que isso, quando começa a sair em todos os lugares, não é ninguém da CBF que tá dando a notícia? Com certeza é. O Ancelotti deve ter tido um acerto e depois deu para trás, disse aí, saiu em alguns lugares, inclusive o Rizek, do Sport TV, falou que é muito por conta de segurança no Brasil, esse motivo do Ancelotti ter recuado e rejeitado vir para cá. Ele não gostaria de morar aqui, ele preferencialmente se manteria morando na Europa para acompanhar os jogos de lá, e a CBF se negou, disse que não, que o treinador da seleção tem que morar no Rio de Janeiro, próximo à sede, e aí pode viajar para assistir os jogos, mas ter como base o Rio de Janeiro. E aí esse foi um dos pontos cruciais aí para a negativa do Ancelotti. E agora o técnico que ganha muita força, que é o favorito de novo, como a gente já trouxe algumas vezes aqui, é o JJ, o Jorge Jesus, que eu acho que, além disso tudo, é o cara que tem mais a cara de Brasil, que faria essa seleção jogar bem, jogar pra cima, que usaria todo o potencial que os jogadores da seleção têm. Então,
Acho que se a CBF for para cima do Jorge Jesus e fechar, vai ser uma decisão, inclusive, mais acertada do que a do Ancelotti. E fora a identificação de grande parte da torcida brasileira, que é a torcida rubro-negra, e que ficaria um pouco mais empolgada, com um pouco mais de vontade, de ânimo para acompanhar as partidas da seleção, já que teria o velhinho, o JJ, no comando da seleção brasileira. Comenta aí sua opinião sobre isso, se você gostaria de ver Jorge Jesus à frente da seleção. E agora, mudando de assunto, tem o caso do Dudu, que tá num imbróglio lá, prestes a rescindir com o Cruzeiro. Começou uma boataria aí no Twitter, em todas as redes sociais, dizendo que ele poderia vir para o Flamengo. Muita gente soltando informação aí que o Dudu poderia estar chegando ao Flamengo. E aí tem a informação de Vene Casagrande, de Flazoeiro também, dizendo que ambos tiveram contatos com funcionários do Flamengo, da diretoria, que negaram de forma veemente a chegada de Dudu. Não tem nenhuma hipótese isso aí, nenhum fundamento isso que estão dizendo, e o Dudu não está, em nenhum momento passou pelos planos do Flamengo. As palavras aqui do membro da diretoria para o Vene Casagrande foram as seguintes: a gente sabe que uma mentira bem contada acaba virando verdade. Não existe nenhuma possibilidade, não deixem eles usarem o nome do Flamengo para tentar levantar um jogador. É isso. É basicamente isso. Então, Dudu não vem para o Flamengo, mas tem um outro jogador aí, um meia argentino, que está ganhando força, já que o Júlio Enciso é um jogador que não está muito inclinado a voltar para o futebol sul-americano. O Flamengo está abrindo negociações para entender os valores e ver sobre as possibilidades de contratação de Facundo Bonanote, um meia que hoje atua lá pelo Leicester City, emprestado pelo Brighton. Informação trazida aí, temos que dar os créditos por Beto Júnior, do Charla Podcast. Um meia argentino que tem 20 anos, canhoto, habilidoso, rápido, tem um ótimo passe, 1,74 m. Nessa temporada lá pelo Leicester tem 24 jogos, com 4 gols e 2 assistências. E aí é onde pesa. Valor de mercado, 22 milhões de euros. A gente já chegou a mencionar o nome dele aqui anteriormente, mas agora a informação é de que o nome dele tem ganhado força e o Flamengo está intensificando um pouco mais as conversas para trazer esse meia para o clube. E eu vi alguns lances do jogador, pretendo trazer aqui um vídeo de análise do Bonanote e vamos ver. É um jogador bem interessante, bem habilidoso e seria, sem dúvida, uma contratação interessante para o Flamengo. Vamos ver no que dá, se Facundo Bonanote é um jogador aí que pode chegar pro Flamengo. Comenta aí se você acha uma boa, se você conhece, se não conhece, se você já viu jogos dele, já viu lances e o que você acha sobre o jogador e se ele se encaixaria no Mengão. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!